Olá, nesse vídeo eu conto uma história muito interessante que aconteceu comigo e que mostra a importância de se ter uma mente positiva, mesmo que a situação seja aparentemente negativa. Você vai entender o que eu estou querendo dizer à medida que você for assistindo este vídeo. E assista até o fim, pois o fim dessa história irá te surpreender. Se você é novo aqui, eu sou Ana Cunha e nesse canal eu falo sobre variedades da vida, sempre com um toque muito positivo e inspirador. A minha meta é de trazer para você uma boa dose de positivismo, motivação e inspiração para a sua vida. Bom, normalmente nós perdemos muita energia e tempo demais reclamando da vida e dos obstáculos que nós somos desafiados a enfrentar. As reclamações acabam bloqueando a nossa visão e é por isso que eu vou contar essa história. As únicas pessoas que gostam de ouvir reclamações são as pessoas negativas e elas gostam porque é isso que elas fazem também. Aliás, essas pessoas adoram conhecer outras pessoas negativas e geralmente elas trocam grandes argumentos tentando uma convencer a outra para ver quem tem a vida mais miserável. Bom, quando você perceber que você está reclamando de alguma coisa, pare e faça algo para quebrar esse momento, para mudar essa energia. Reclamar não traz nada de positivo, pelo contrário. Bom, vamos à história, porque ela tem tudo a ver com isso. Há alguns anos eu estava indo para um evento de aviação em Paris e eu estava super animada, porque Paris é uma das minhas cidades favoritas. Eu amo tudo sobre ela, a arquitetura, a comida, o vinho, o queijo, o estilo de vida, a língua. Adoro a língua francesa. Acho super romântica e acho que soa muito lindo. Bom, eu também estava muito animada porque eu tinha sido convidada para um evento particular. Um evento muito especial que ia acontecer no Musée de l'Air, o Museu do Ar, em Paris. Então eu estava no aeroporto, fiz o check-in e eu estava sonhando com tudo aquilo que eu ia viver nos próximos dias. Eu embarquei, entrei no avião e fui procurar o meu assento. Bom, eu tinha um assento de janela. Quando eu cheguei no meu lugar, já vi uma pessoa sentada no assento do corredor. Era um homem, um americano, eu imagino que ele tinha uns 40 anos. E, bom, então eu pedi licença para eu poder entrar e tomar o meu assento. Eu fiquei chocada ao ver que ele se levantou sem nem sequer olhar para mim e não disse uma palavra. Então eu agradeci assim mesmo, passei rapidamente para me sentar. Ele continuou sem dizer uma palavra. Bom, eu me acomodei, imaginando que esse seria um voo muito longo, especialmente tendo alguém tão mal-humorado sentado ao meu lado. Então, pelo comportamento dele, eu entendi que ele não queria papo e não queria ser incomodado. Então eu fiquei quietinha no meu lugar e nem ousei tentar conversar com ele durante esse voo. Normalmente eu converso com a pessoa que está sentada ao meu lado, principalmente se é um voo longo, né, como esse. Eu sempre acho que nós, seres humanos, nós temos tanta experiência, tantas histórias, né, para compartilhar. Então assim, normalmente eu sempre dou abertura para ver se a pessoa está disposta a conversar. E quase sempre elas estão. Obviamente, umas mais, outras menos. Mas sempre o papo é gostoso e muitas vezes eu tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas nessas situações. Quando isso acontece, eu nem vejo o voo passar, né? É sempre muito bom e eu não me lembro de outro voo onde eu tive uma situação similar a esta que eu vou contar agora. Bom, essa foi sem dúvida uma experiência diferente para mim, mas tudo bem, c'est la vie, não é? Então, o avião decolou e cerca de 1 hora mais ou menos se passou sem que nós trocássemos uma palavra. Agora a história começa a ficar interessante. O tal rapaz decidiu reclinar o assento para que ele pudesse descansar. Eu fingi que eu não estava prestando a melhor atenção do que ele estava fazendo, mas eu percebi que o assento dele não reclinou. Então, ele tentou de novo e nada aconteceu. Aí ele tentou de novo e novamente. E tudo eu ali quietinha no meu lugar. A cada tentativa, ele ficava mais enfurecido. Ele tentou várias vezes e cada vez com mais força. Eu estava vendo a hora que ele ia realmente quebrar a poltrona. Até que eu decidi, então, me manifestar e tentar ajudar. Bom, só para reforçar aqui, até esse momento não houve nenhum oi
ou sequer uma troca de olhar para reconhecer que existia alguém ao lado dele. Bom, então eu olhei para ele e eu perguntei calmamente: o seu assento está quebrado? E ele me respondeu, ainda sem olhar para mim: você pode imaginar como que isso será? Um voo tão longo com um assento quebrado, sem eu conseguir reclinar a minha poltrona? E eu olhei para ele e disse: nossa, que pena, realmente isso é terrível. Por que você não tenta de novo? E ele me respondeu super impaciente: você não viu que eu já tentei umas 100 vezes e não funcionou? Aí então eu olhei para ele novamente com um pouco de medo de perguntar e bastante receosa, mas mesmo assim eu pedi para que ele tentasse somente uma vez mais. Mesmo sem olhar para mim, eu pude ver em seus olhos que ele estava pensando que eu devia ser louca, porque ele tinha acabado de me dizer que ele tentou umas 100 vezes e não funcionou. Tente só mais uma vez. E adivinha o que aconteceu? Ele tentou. E milagrosamente o assento reclinou dessa vez. Ele ficou tão surpreso e chocado que ele deu um pulo no assento dele, virou seu corpo assim em minha direção. E foi aí então a primeira vez que ele olhou nos meus olhos. E ele me disse: você é uma bruxa? O que você é? O que você fez? Como assim? Por favor, me diga o que você fez para esse assento funcionar, porque eu tenho certeza que ele estava quebrado. Mas na verdade, eu estava tão surpresa quanto ele. Então eu disse a ele que tudo que eu fiz foi apenas pensar positivo. Eu imaginei e visualizei o seu assento reclinando, como deveria acontecer. E ele continuou me olhando, ainda meio cismado. Acho que pensando se devia acreditar em mim ou não. Mas depois disso, ele se tornou uma pessoa totalmente diferente. Ele mudou da água para o vinho a partir daí. E passou horas puxando o assunto e conversando comigo. Ele queria aprender mais sobre visualização, sobre pensamento positivo. Acredita? Pois é, nós conversamos por várias horas. E ele foi, na realidade, divertido de conversar. Mas eu realmente espero é que ele tenha aprendido algo novo naquele dia. Bom, depois de algumas horas de conversa, eu soube de alguns detalhes da vida dele. E também soube de um dos obstáculos que ele estava enfrentando. E um deles era que ele tinha acabado de perder o seu emprego. E ele estava desesperado. Ele perdeu o emprego um mês depois que o seu primeiro filho nasceu. Bom, o melhor ainda está por vir. Conversa vai, conversa vem. Eu percebi que ele tinha exatamente a experiência profissional e as habilidades que um amigo meu, headhunter, estava procurando para um dos seus clientes. Resumindo a história, chegando em Paris, eu liguei para esse amigo, eu o indiquei para aquele trabalho e você acredita que deu tudo certo e ele acabou sendo contratado? Dá para acreditar? Demais, não é? Pois é, tudo isso começou graças ao assento quebrado no avião. Então, a minha mensagem aqui para você é: da próxima vez que algo assim, como neste caso a poltrona quebrada, por exemplo, acontecer com você, ao invés de você passar o tempo reclamando e lamentando, procure enxergar o que pode ter de positivo nessa situação. Pergunte a si mesmo: qual é a oportunidade que está escondida aqui? O que esse obstáculo está trazendo para mim de positivo? Parece maluco, mas não é. Existe sempre algo positivo, mas talvez pela raiva ou pela falta de paciência e até mesmo pelo desespero da situação, nós não conseguimos enxergar. Esse rapaz jamais imaginava que a pessoa que estava ao lado dele, que ele destratou tanto, era justamente a pessoa que ele precisava para ajudá-lo a encontrar um trabalho. Pois é, mas assim é a vida. Nesses momentos, nós precisamos de alguma forma de quebrar esse mau humor, o pensamento negativo, e realmente nos perguntar onde está a oportunidade. Quando você faz isso, as portas se abrem e as oportunidades aparecem. Mas você precisa estar aberto e focado nas novas oportunidades e não no obstáculo que você está enfrentando naquele momento. Bom, eu espero que essa história inspire você tanto quanto ela me inspirou. Esse rapaz estava tão brigado com a vida que até o seu assento resolveu pirraçá-lo. E é assim mesmo que as coisas acontecem. Aquilo que nós focamos expande.
Então, quando estamos de mau humor e focamos no negativo, as coisas só pioram. Ainda hoje, quando eu penso nessa história, eu me inspiro. Se nós observarmos, nós veremos fatos como esses acontecem a todo momento ao nosso redor. Bom, nesse caso, tudo acabou bem. Ele até conseguiu um trabalho. Mas se a minha interferência não tivesse acontecido, ele teria ido até Paris com a poltrona sem reclinar e ele continuaria sem trabalho. Bom, se você gostou dessa história, me dê um like, compartilhe esse vídeo com alguém que esteja precisando desta mensagem positiva e se inscreva no meu canal, se você ainda não se inscreveu. Até breve. Tchau.